pelo governo começa a tramitar essa semana no Congresso Nacional. O tempo é curto. A Câmara e o Senado só tem mais 3 semanas de trabalho antes do recesso. Até lá também vai ter que ser concluída a votação da regulamentação da reforma tributária e do orçamento da União para o ano que vem. Vai dar tempo de fazer tudo isso, João Pedro Melo? Bom dia. Oi, Carlinha, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. A gente espera que sim, né? O Congresso também diz que espera que dê tempo de fazer tudo isso. Depois da apresentação das medidas, o Congresso pode começar a discutir nessa semana esse pacote de gastos. A gente tem já uma reunião prevista para amanhã entre o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e os líderes partidários, porque ele disse que essa semana será de esforço concentrado para a apreciação dessas medidas. As lideranças partidárias estão dizendo o quê? Que existe sim uma boa vontade, um otimismo para aprovar essas propostas nesse ano, só que há temas que estão parados no Legislativo já há bastante tempo que podem atrapalhar essa tramitação. E aí a gente entra com a reforma tributária, dívida dos estados, aquele aumento na contribuição social sobre o lucro líquido, tudo isso está parado praticamente desde a metade do ano e precisa também ter um andamento antes dessa proposta econômica. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, disse o seguinte, que mesmo com esses poréns, o debate dessas medidas será prioridade ao longo das próximas semanas. Vamos ouvi-lo. Esse compromisso foi feito com o ministro Fernando Haddad, com o ministro Padilha, com o próprio presidente Lula, do nosso engajamento para que até o final do ano, antes do recesso, possamos ver apreciadas essas medidas da equipe econômica. Bom, faltam cerca de 3 semanas para o recesso parlamentar, recesso esse que começa ali no dia 20 de dezembro. De um lado, deputados e senadores dizem que esse corte pode unir a base e a oposição, ou seja, em torno de um tema comum. O argumento é de que essa pauta é boa para o país e isso facilitaria, obviamente, a aprovação. Do outro lado, a avaliação é de que essa boa vontade só está acontecendo por quê? Porque tem a perspectiva de liberação de emendas parlamentares pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse ano, foram mais de 49 bilhões de reais em emendas autorizados, mas pouco mais de 30 bilhões foram efetivamente pagos, até agora. E isso dá uma margem muito boa para o governo negociar com o Congresso. Falando a banqueiros, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou que o trabalho de contenção de despesas não termina agora. Esse conjunto de medidas, ele não é o grande finale do que nós precisamos fazer. Daqui 3 meses pode ser que eu esteja de novo na planilha, discutindo a evolução da Previdência, a evolução do BPC. Olha, não está funcionando, nós precisamos melhorar isso aqui, os controles. Pode ser que eu tenha que mandar leis para o Congresso. Pois é, essa então é a previsão da discussão desse corte, do pacote de corte de gastos. Ainda não há previsão de que o Congresso comece a discutir aquela chamada reforma da renda. A gente falou sobre isso na semana passada. A avaliação do governo é de que ela já está madura para entrar em discussão, mas que só vai ficar para o ano que vem exatamente para não atrapalhar o corte de gastos. O que vai mudar com essa reforma? Pagamento de impostos, dando uma isenção de pagamentos para quem recebe até R$5.000, isso no imposto de renda, e o imposto de renda vai ser compensado para aqueles que recebem mais de R$50.000 por mês. Essa é a proposta do governo, mas esse assunto fica para depois, antes vem o corte de gastos. Muito bem. Ô, JP. Sim. Primeiro comentário, belo bigodinho. Ah, muito obrigado. Bigodinho. Parecendo o seu Ptolomeu, da escolinha do professor Raimundo. Segunda coisa, bom, agora é a observar, Eu estava até comentando com o Thiago Muniz aqui fora do ar, que faz as vezes de Pablo Fernandes, o nosso quarto elemento aqui do Rivotril, e a gente estava citando a charge que está no jornal Folha de São Paulo de hoje, chamada O Mercado, intitulada O Mercado, do João Montanaro, que é o seguinte, são 2 bonequinhos na frente de um vulcão, e aí um bonequinho olha para o outro, o segundo bonequinho que tem um mulletzinho assim, e fala, ministro, cansei de fazer conta, vamos testar uma virgem dessa vez. Fazendo uma oferenda ao mercado para saber o que é que vai agradar, porque até agora o governo não acertou. JP, bom trabalho.